Bom dia, gente. Este é um vídeo complementar para discutir um pouco melhor o exercício 1D da atividade de avaliação da semana 2 de Física 2. O que se perguntava era se no sistema proposto havia ou não ressonância, de acordo com os resultados que tinham sido obtidos nos itens anteriores. Então eu queria primeiro discutir o que é ressonância. A ressonância, para ela acontecer, de fato, na sua potencialidade máxima, né, exige que a frequência da sua fonte, que mantém o sistema oscilando, seja igual ou muito próximo à frequência natural de vibração do seu sistema. E também exige que a defasagem entre essas duas oscilações, né, a oscilação forçada e a oscilação natural, seja de 90 graus ou π sobre 2 radiano. Agora, por que é isso? Uma maneira muito simples de tentar demonstrar um evento de ressonância é um copo. Vocês já viram aquela brincadeira de pegar um copo de cristal, normalmente, ou um copo bastante fino, digamos assim, e molhar a ponta do dedo e passar na borda do copo. Se você fizer com uma velocidade suficiente, você vai chegar a um ponto em que a vibração que você está causando, né, acho que se não me engano, é a vibração causada entre o atrito entre o seu dedo e a borda do copo. Então, se aquela frequência chegar próxima à frequência do copo, você começa a ouvir um som, né? E esse som é o ar vibrando no interior do copo, porque o copo começa a vibrar por conta da ressonância. Essa ressonância faz o ar dentro do copo vibrar e você escuta aquele som, né? Também tem aquela história de que algumas pessoas conseguem quebrar copos de cristal simplesmente com a voz, porque faz com que a frequência da voz chegue próxima à frequência natural do copo e, aumentando a amplitude, o copo vai... a rede, né, atômica do copo vai absorver aquela energia, não vai conseguir dissipá-la. Essa é a grande questão. Ele não vai conseguir dissipar aquela energia que ele está recebendo. Então a amplitude vai aumentar até que a estrutura não aguente e o vidro vai se partir. Então, no nosso caso, é razoavelmente parecido, é bastante análogo. Então, para que haja ressonância, a frequência tem que ser muito próxima da frequência natural e a defasagem tem que ser π sobre 2. Como entender essa defasagem? Imagina que num balanço você está balançando uma criança, né? E você tem que empurrar ao mesmo tempo que o balanço com a criança chega até você. Se você empurrar, mesmo que vocês tenham a mesma frequência, né? Só que se você empurrar enquanto a criança está do outro lado, o balanço não vai absorver a energia que você está fornecendo. Então a criança tem que estar no momento exato, num local exato, para que você consiga transferir a força para o balanço. Então por isso que tem que ter essa defasagem. O exercício em si, ele não forneceu a função horária da inicial, né? Ele só forneceu a da força. Então vamos considerar ainda que, mesmo se as frequências fossem muito próximas, que a defasagem é o suficiente, seria o bastante para causar ressonância, tá? Caso a frequência não fosse um problema. Beleza. Agora, com relação aos cálculos, eu achei, digamos assim, duas formas. Eu acho que a primeira é mais razoável de provar se existe ou não ressonância.
resposta final é que não existe ressonância. E eu vou explicar por quê. Uma das outras condições de haver ressonância é que o AW dividido pelo AF tem que tender ao valor de Q. Tudo bem? O AW é a amplitude provocada no sistema pela força externa. Amplitude provocada no sistema pela força externa. Já o AF é o deslocamento da mola provocada pela força externa. Esse AF ele é dado pela força inicial, ou seja, isso aqui vai ser o valor máximo, dividido pela constante da mola. Tudo bem? Se você imaginasse que o seu sistema não está em oscilação, essa seria a deflexão da mola causada pela força incidente. Então, o AF é fácil de calcular. O AW ele é um pouco mais complicado. Pois bem, o meu primeiro passo vai ser calcular Q, que é o meu fator de qualidade. O Q ele é facilmente calculado pela seguinte expressão: ômega natural dividido pelo gama. Nós já temos esses dois valores, então vai ficar 31,6 dividido por 2,77. Eu vou fazer cálculos com aproximações, mas é sempre indicado que vocês usem 2 ou 3 casas decimais. Então, esse valor de Q vai dar 11,43. Tudo bem? Pelo que eu entendi, o Q não tem unidade. Ele vai ficar unidade de radianos. Porque ômega é radianos por segundo, gama segundo é menos 1. Pois bem, eu já tenho meu valor de Q. Esse valor precisa ser guardado com bastante carinho. O próximo passo será calcular o AF. O AF também é facilmente calculado pela fórmula que eu já havia mostrado. Força inicial, ou força máxima, que é igual a 200 dividido por 1.500. E isso dará 0,13 metros. Bom, espero que esteja tudo bem até agora. Bom, agora eu tenho que calcular o AW. E ele é dado pela seguinte fórmula: AF vezes ômega zero ao quadrado dividido pela raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado mais gama vezes ômega ao quadrado. E fecha a raiz.
Bom, fazendo isso bem passo a passo, a gente terá aqui a ômega vai ser igual a 0,13 vezes 31,6 ao quadrado dividido pela raiz quadrada de 31,6 ao quadrado menos 30 ao quadrado. Desculpa, isso aqui também está ao quadrado. Ao quadrado mais gama 2,77 vezes ômega, que é 30 ao quadrado. Tudo bem? Percebam que eu considero ômega aqui como sendo 30, que é igual à frequência de oscilação angular da minha força externa. Eu estou trabalhando aqui como se estivesse no regime estacionário, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida qual é a diferença entre o que é o sistema total, o que é regime estacionário, regime transiente, depois... É muito simples, na verdade, eu vou explicar agora. O regime transiente é a oscilação causada pela perturbação inicial. Lembra que ele fala que estava em movimento e depois de 4 ciclos a amplitude caiu para 1/3 da amplitude inicial. Isso quer dizer que o sistema estava oscilando inicialmente e essa oscilação tende a se esvair, né, se esvanecer em função do tempo. Então, se você tem ainda o regime transiente atuando e você coloca a força externa, que atua como regime estacionário, então você vai ter um comportamento diferente. Como aqui eu falo que a frequência é igual à frequência da força externa, quer dizer que eu já estou trabalhando simplesmente num regime estacionário. Tudo bem? Então, resolvendo essa conta, eu terei que a ômega será igual a 129,81 por 128,92. Isso vai me dar um valor de 1,007 metro. Então esse W significa a amplitude máxima do sistema oscilador mediante a força externa. Bom, agora que a gente tem AW e AF, a gente pode voltar àquela consideração inicial, que se o sistema está em ressonância, a ômega dividido por AF tende a Q, ao valor de Q. Nós já calculamos esses 3 valores, então é só fazer a comparação. O AW é 1,007, o AF é 0,13. O meu Q era 11,43. Se eu dividir esses dois valores, eu chego ao valor de 7,75. Agora sim, comparando diretamente esses valores, eu percebo que não há ressonância. Porque esses valores, vocês veem, esses valores precisam tender ao valor de Q, né? Essa divisão precisa tender ao valor de Q. Ou seja, esperaria um valor muito próximo caso houvesse ressonância ou caso a frequência estivesse próxima ou bastante da ressonância natural para que houvesse ressonância. Como o fator de qualidade está muito distante dessa relação, então não há
ressonância. A minha grande dúvida é que, normalmente, uma curva de resposta da ressonância natural e da ressonância aplicada é dada para essa curvinha aqui que vocês já viram. Então aqui eu tenho ômega sobre ômega zero, se não me engano. Ou é ao contrário. Então, se essa divisão for igual a 1, eu tenho ressonância máxima. Mas, dependendo das características do sistema, nada impede de eu ter uma ressonância significativa, como no caso do copo, como no caso da voz, de uma frequência que se aproxima muito. Agora, o quanto ela se aproxima não depende somente dos valores de ômega e ômega zero. Também depende do formato dessa curva. Se ela fosse algo mais fino, vocês percebam que mesmo uma pequena variação da frequência dessa relação, eu já estaria aqui. Ou seja, essa intensidade, percebam, essa intensidade e essa intensidade, que tem a ver com a potência absorvida, chamada de PW, é muito diferente. Então, no caso de uma curva mais aberta, uma pequena variação entre a frequência natural e a frequência do sistema forçado, eu teria uma pequena variação de potência absorvida. Se a curva é mais estreita, indicando que é um sistema com um fator de qualidade maior, então com uma pequena variação dessas frequências, eu teria uma variação de potência absorvida muito grande. Vocês percebam, mesmo nesse desenho bastante tosco, eu acredito que dê para perceber. Então essa era a grande questão, o quão aberta era essa curva. Eu tenho um outro método de perceber essa variação que eu vou deixar para um vídeo que eu vou postar logo em seguida, tá? Para esse daqui não ficar muito extenso. Então, até o próximo vídeo.